Nesse café de agora, alguns não vão nem querer tomar, né? Não quero ver esse vídeo não, curte. Tem muito número, essa história de entender a meteorologia com esse monte de número que você está colocando aí, não é minha praia. Eu quero saber de decolar, voar, pegar térmica, é só isso que me importa. Quando a gente começa a falar, né, a gente começa a usar algumas terminologias da meteorologia para o voador, do voo livre, que é muito informal de forma geral, não quer saber de nada disso. Mesmo assim, eu vou apresentar o tema, né? Esse tema basicamente a gente poderia resumir em diferenças de temperatura verticais, são muito importantes quando a gente está querendo que as térmicas existam. Todo mundo quer térmica, não quer? Elas só vão acontecer se a gente tiver diferença de temperatura vertical. Isso a gente chama de, meteorologicamente falando, de gradiente térmico. Enquanto tiver diferença de temperatura vertical, cada 100 metros que eu subo, enquanto baixar mais do que 1 grau a cada 100 metros, a atmosfera vai estar fértil para as térmicas continuarem existindo. Diminuiu a temperatura mais do que 1 grau a cada 100 metros, eu tenho térmica. Diminuiu menos do que 1 grau a cada 100 metros, as térmicas deixam de existir. Aqui a gente tem a chamada inversão térmica, nessa linha aqui, ó, né? Por isso, ar estável, né? Essa bolinha aqui representa numa superfície, não vai sair do lugar essa bolinha. Aqui a bolinha ela não consegue ficar em cima de uma superfície curva, ela corre. Ou seja, o ar está instável. Ar instável significa tem diferença vertical de temperatura, né? A gente lá no começo do tema meteorologia, a gente trouxe, olha lá, diferença horizontal de temperatura entre uma alta e uma baixa pressão. Não é isso que motiva o ar de se deslocar? A gente chama isso de vento na horizontalidade, né? Da alta para baixa pressão. Diferença horizontal, estamos entendendo a importância dessa diferença para o ar se movimentar. E agora a gente está falando da diferença vertical, gente. Ó. Essa diferença vertical é fundamental quando eu quero que as térmicas existam e sejam fortes. Quanto maior a diferença de temperatura, lá, 3 graus a cada 100 metros, 2 a cada 100 metros, quanto maior a diferença de temperatura, quanto maior o gradiente térmico, conforme eu vou subindo, me afastando da superfície do chão, mais eu vou ter fertilidade para a atmosfera gerar aquilo que eu quero, que são as térmicas. E quanto mais alto, né, até se isso aqui vai a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, tem dias que isso vai 4, 5.000. Dependendo de onde a gente voa, da região onde a gente voa, o gradiente térmico ele vai até grandes altitudes, né? Um gradiente térmico acima de 1 grau a cada 100 metros, né? Que é o valor que a gente colocou aqui, ó. Esse valor aqui é o valor de neutralidade do ar. Ficou menos que isso, o ar já fica estável, para tudo. Enquanto tiver mais do que 1 grau a cada 100 metros, a térmica continua subindo, subindo, subindo. Né? Até uma hora que a gente vai encontrar uma faixa da atmosfera de estabilidade. Né? Isso muda de lugar para lugar, de dia para dia, muda de regiões diferentes. Se eu estiver voando numa planície é uma coisa, se estiver voando num planalto é mais instável, se estiver voando sobre montanhas, mais instável ainda. Então, toda vez que a gente está falando em gradiente térmico, que é isso aqui, isso vai mudar a gente em função da geografia sobre a qual a gente estiver voando, tá? Tem uma série de coisas que influenciam nisso. Aqui, gente, falando da noite, para mostrar justamente que à noite a gente não tem térmica, por quê? Porque a diferença vertical de temperatura é muito pequena. Subiu 100 metros, baixou meio grau, não tem gradiente térmico suficiente para ter qualquer movimento vertical do ar. O ar a gente então diz que está estável. Por isso à noite é só, se for fazer um voo à noite, que é proibido, né? Lembrando, não vai ter térmica. Em princípio não tem térmica, tá? E nas horas mais quentes do dia, ou seja, lá entre meio-dia e 2 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, é onde a gente tem maior probabilidade do gradiente térmico estar mais generoso, né? Ou seja, o ar está mais fértil para a gente ter a existência das térmicas. Esse monte de números, esse monte de dados que a gente trouxe aí, é só para trazer à tona, quando a gente está falando de gradiente térmico, ele é fundamental, quanto maior o gradiente térmico,
maior a fertilidade do ar para existirem as nossas tais térmicas. Estamos conversados, gente. O assunto é só isso, não tem mais o que a gente ficar falando aqui não. Só para vocês terem uma visão, pelo menos tido uma visão aí, para quem nunca ouviu nesses números, né, esses nomes aí, terem tido uma visão a respeito do que vai garantir que a nossa atmosfera onde a gente quer voar tenha térmicas.